Então, queridos, nós vamos começar a nossa exposição, hoje no capítulo 4 de 2 aos Coríntios, mas eu queria relembrá-los um pouco do contexto e um pouco do que nós já vimos até então. Paulo está escrevendo aqui esta segunda carta para resolver um problema que persiste, e Paulo fez 4 cartas na tentativa de resolver problemas na igreja de Corinto. E o principal deles está lá no capítulo 5 da primeira carta aos Coríntios, quando Paulo orienta que a igreja discipline um membro da igreja que estava tendo relações sexuais com a esposa do seu pai. Provavelmente seu pai havia morrido, e ele tomou a esposa do seu pai como esposa. Isso era inaceitável, até mesmo para a cultura que tinha uma certa liberdade e via a questão sexual com uma certa liberdade, tanto os romanos quanto os gregos e os povos gentílicos. Mas a igreja estava dando um passo além ao permitir que tal coisa estivesse no meio deles. Fato é que aquela pessoa tinha uma grande influência. Eu não sei se política, financeira, qual tipo de influência essa pessoa que precisava ser disciplinada tinha, mas ele conseguiu convencer algumas pessoas para que ele continuasse sendo aceito sem precisar de uma disciplina eclesiástica. Paulo já havia escrito a primeira carta, Timóteo foi levar essa carta, e quando Timóteo chega com essa carta, ele vê que a situação não estava tão boa. E antes disso, Paulo já tinha ido visitar. Depois que ele escreve a primeira carta, Paulo vai visitar e retorna. E Timóteo fica, e quando ele fica, ele vê que não adiantou nada, nem a carta, nem a presença de Paulo. Eles estavam irredutíveis, eles estavam teimosos, obstinados a ficar com a posição de pecado. E quando Timóteo retorna, Paulo faz uma outra carta, que, na verdade, é uma terceira carta, chamada de Carta Severa. Essa carta a gente não tem na Bíblia, essa carta se perdeu. E essa carta chegou e promoveu um profundo arrependimento por parte dos coríntios. Timóteo, então, retorna, depois de ter entregue a terceira carta, e conta Paulo, e Paulo fala da alegria dele, de ver que eles estavam se ajustando à palavra de Deus. Mas não demorou muito, a coisa reverteu. Por quê? Porque, além dos problemas internos que a gente viu, tanto na primeira carta que nós já estudamos, e estamos vendo agora na segunda, além dos problemas internos, surgiu um problema externo que trouxe grande repercussão, grande problema, e aí a questão entrou para o aspecto pessoal. As pessoas que vieram de Jerusalém, os chamados judaizantes, eles acusavam Paulo de não ser apóstolo, de ter um evangelho que os crentes de Jerusalém não pregavam, e eles começaram a descredenciar Paulo, a colocar Paulo numa posição de dúvida, de não ser o que ele propunha ser e dizia ser. E assim, eles começaram a tentar mudar a estrutura da igreja, fazendo com que os gentios eles vivessem uma vida híbrida, um pouco dos ensinos de Moisés e um pouco dos ensinos de Cristo. Eles diziam: ser salvo unicamente por Cristo é impossível. É necessário que Moisés e Jesus façam uma parceria para a salvação do homem. Então, eles diziam: você crê no que Jesus fez, obedece à lei e assim você será salvo. Em outras palavras, no final das contas, as obras salvariam o homem. E nós temos visto em Gálatas, em Romanos, essas duas principais cartas do apóstolo Paulo deixando claro, sem uma sombra de dúvida, de que o homem é salvo gratuitamente, é por graça, não por obras de lei, porque se o homem faz obras de lei, ele vai se gloriar. E a salvação é um ato de misericórdia de Deus. O homem não tem nem direito e nem condições de se salvar. Ele não tem nem como ter a vontade de querer ter Cristo. A gente viu que é o Espírito Santo que produz em nós o desejo
de buscar a Deus, de querer a Deus, e é isso que faz toda a diferença na vida daquele que crê. E Paulo rompe e diz que isso é um outro evangelho, isso não é o evangelho de Cristo. Mesmo assim, esse grupo chamado judaizantes, que traziam cartas de Jerusalém para comprovar que eram representantes da igreja de Jerusalém, eles começaram a trazer transtornos profundos às igrejas, à mensagem da igreja, e Paulo combate essa doutrina errada, essa doutrina enganosa, e por que não dizer uma doutrina maligna, porque leva o homem a buscar a salvação por seus méritos e pelo seu esforço. E isso é impossível de acontecer. O homem alcançar a salvação por meio do seu ser, do seu esforçar. E aí, Paulo, quando a gente lê o capítulo 2, versículo 17, Paulo começa a combater não apenas a mensagem que esses homens de Jerusalém traziam, que era contrária à mensagem do Evangelho, como também Paulo começa a apontar defeitos de caráter, defeitos de comportamento destes que vinham com a intenção de trazer discórdia, separação e engano às igrejas. Ele diz aí no final do capítulo 2, versículo 17, ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus. Essa é a primeira acusação que Paulo faz a esse grupo que está ali agindo e arregimentando um número enorme de pessoas. Ele diz, essas pessoas estão negociando a palavra de Deus. E aí você vê esse problema que não é só daquela época. Sempre na história da igreja, você vai encontrar pessoas que querem negociar. Em outras versões, diz mercadejando a palavra de Deus, fazendo da palavra de Deus, da igreja, negócio. Alguns dizem igrejas, pequenas igrejas, grandes negócios, como se a igreja existisse para explorar pessoas. O fato é que, infelizmente, pessoas querendo comprar a fé e pessoas também querendo comprar a bênção, porque só existe mercado onde um vende e o outro compra. Tem pastores, tem apóstolos, tem missionários, tem irmãos que agem com essa metodologia de mercadejar a palavra de Deus. E tem muita gente séria, tem muita gente honesta também. Mas, ao mesmo tempo que existem pessoas que fazem da igreja um negócio, existem pessoas que querem comprar a bênção. Só existem pessoas que querem vender a fé, porque tem pessoas que querem comprar, querem uma bênção, querem um marido, querem prosperar nos seus negócios, e assim vai. Infelizmente, o coração humano, essa propensão a pagar para receber uma bênção, é muito comum, mais comum do que se pensa. E Paulo vai dizer que essas pessoas visam lucro, aí está no versículo 17. Não negociamos a palavra de Deus visando algum lucro, como alguns faziam. E Paulo vai dizendo que ele é enviado por Deus e não é um homem enviado de si mesmo. Mais adiante, Paulo vai dizer que Deus, versículo 6, capítulo 3, antes disso, no capítulo 3, versículo de número 1, Paulo vai dizer que esses homens que vieram de Jerusalém questionavam Paulo, dizendo que Paulo não tinha nenhuma carta que o credenciasse a ser um apóstolo, a ser um enviado de Jerusalém. E Paulo disse, eu não preciso, porque eu sou apóstolo. Eu fui chamado por Jesus no caminho de Damasco, que mais? Eu não preciso de carta de recomendação. E ele chega a dizer, sabe quem são minhas cartas? São vocês são cartas vivas. Vocês nem sequer poderiam ouvir tal insinuação dessas pessoas, porque eu, quando preguei aí, vocês se converteram e viram a graça de Deus e receberam a salvação, foi por meu intermédio. Isso quer dizer que eu não precisei de carta para anunciar Jesus e vocês verem o poder de Deus. Então, a minha carta são vocês.
Eu não preciso de carta para estar pregando o evangelho a vocês. E uma coisa que Paulo vai acrescentar no versículo 6 do capítulo 3 é que Deus os capacitou, ele e os demais companheiros de Paulo, a serem ministros de uma nova aliança. E aí é que está todo o ponto de argumentação de Paulo. Porque ele está dizendo, estes que vêm de Jerusalém, eles estão pregando uma mensagem híbrida, uma mensagem da velha aliança, onde a velha aliança tem de 70% a 80%, e a nova aliança, em que Jesus é o Salvador, eles estão botando uma pitadinha de 20%, 30%. E Paulo vai dizer, há uma diferença enorme entre a velha aliança e a nova aliança. Aí nós estudamos na aula passada quais são essas diferenças. Eu vou me dar aqui ao luxo de não precisar repeti-las, essas diferenças, já que nós estudamos na aula passada e o vídeo já está também no YouTube. Mas Paulo mostra que a velha aliança ela era temporária, a velha aliança era temporária, a nova é permanente. Paulo fala que a velha aliança foi colocada em pedras e a nova aliança foi escrita nos corações. Ele vai fazendo comparações, dizendo que, por fim, a nova aliança é superior, é incomparável à antiga aliança, porque a antiga aliança era provisória. E Paulo diz, então, no capítulo 3, versículo 6, que Deus nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata e o Espírito vivifica. Vivifica, melhor dizendo. O Espírito vivifica. Nesse sentido, meus queridos e amados irmãos, nós vamos continuar as nossas reflexões e olhando agora para o capítulo 4, porque Paulo vai trazer um elemento a mais de comparação entre eles, homens, o que eles pregavam e o resultado que a verdadeira mensagem do Evangelho promove e provoca nos corações das pessoas. No capítulo 4, já iniciando o versículo 1, Paulo vai voltar a falar deste ministério da nova aliança, que o destaca, que o qualifica, que o faz ter uma mensagem superior àqueles que pregavam sobre a velha aliança. E quando você lê o versículo 1, você se depara com essa palavra muito clara do apóstolo. Portanto, visto que temos esse ministério pela misericórdia de Deus, que nos foi dada. Então, tanto essa mensagem foi dada por Deus, quanto o ministério, a responsabilidade, o trabalho de anunciar essa mensagem foi dada por Deus. Não existe merecimento, não existe uma superioridade de santificação no apóstolo Paulo em comparação aos demais. Pelo contrário, Paulo ele vai dizer nas suas cartas que ele é o maior de todos os pecadores, porque ele perseguiu a igreja de Cristo. Então, Paulo via o ato de Deus, no ato de Deus escolhê-lo, uma misericórdia, uma compaixão, que excluía automaticamente a ideia de que houvesse nele virtude que o capacitasse a ser pregador da nova aliança. Pelo contrário, ele vê nisso um ato da misericórdia de Deus. E é por essa razão que ele diz, por isso nós não desanimamos diante de tantos obstáculos que os homens colocam, que os adversários colocam, que o diabo coloca, que as dificuldades comuns do dia a dia colocam. Ele não desanima. E nós encontramos aqui uma palavra de esperança para todos nós, porque nós temos a tendência, pela nossa fragilidade emocional, estrutural, a nos desanimarmos. É aí que a fé ela deve entrar. A fé deve ser aquele remedinho que a gente usa quando a gente se sente abatido. Pega lá, igual Popeye. Popeye estava lá lutando contra Brutus e parecia que ia perder, parecia que ele ia ser derrotado. Aí eu não sei como ele guardava aquelas latas
de espinafre, ele aparecia uma lata de espinafre, apertava a lata, subia aquela gosma verde, caía na boca dele, ele ficava forte. Talvez alguns que estão aqui me ouvindo nessa hora fiquem a pensar o que é que ele está falando, né? Mas eu vejo aqui que a maioria sabe do que eu estou falando. E ele vencia Brutus porque ele tomava espinafre. Nós não, nós precisamos lembrar do que Deus falou, nós precisamos voltar à palavra. Aquilo que está no nosso coração como convicções e certezas vencem o nosso desânimo, a nossa incredulidade, e a gente consegue vencer como Popeye venceu. E Paulo diz, nós não desanimamos. E continuamos firmes. E ele continua aqui do versículo 2 a 3 a comparar o ministério dele com esses falsos apóstolos, que mais adiante ele vai chamá-los de falsos apóstolos. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos do engano, nem torcemos a palavra de Deus. Paulo está dizendo assim, Paulo está abrindo o coração. Meus irmãos, vocês deveriam nem sequer dar ouvido a essas pessoas que estão vindo aí com cartas de recomendação, porque vocês sabem, e eu tenho autoridade para dizer, que eu não ando mercadejando a palavra de Deus, eu não ando enganando vocês, eu não ando através de buscando lucro, eu não ando vivendo uma vida secreta com coisas que são vergonhosas. Pelo contrário, eu não estou aí torcendo a palavra de Deus, e torcer aí não é torcer pelo time, não. É torcer, é fazendo com que ela se encaixe dentro de condutas para justificar o mal feito. Torcer a palavra de Deus é legitimar aquilo que é errado, com argumentos humanos, enquanto que a palavra de Deus diz que isso é claro, que isso é escuro, que isso é pau, que isso aqui é pedra, nós tentamos dizer, não, não é tanto pau, não é tanto pedra, não é tanto claro, não é tanto escuro. Paulo chama isso de torcer a palavra de Deus, dar a ela um sentido que ela não tem. E aí é que está a grande questão hoje em dia. A gente vai pregar o que as pessoas querem ouvir ou o que as pessoas precisam ouvir. Esse é o dilema que todo pregador sério tem. Quem não tem esse dilema, meus amados irmãos, vai viver dentro das conveniências, para não ferir suscetibilidade, para não chatear A, B, C. A palavra de Deus tem que ser pregada, doa quem doer, mas não só pregar para doer, mas para edificar, perdoar, animar o povo. Mas isso era algo que Paulo identificava nesses falsos pregadores do Evangelho. E no versículo 2, já no final do versículo 2, Paulo faz um contraste, ao contrário, mediante a clara exposição da verdade. Então, enquanto as pessoas torcem a palavra de Deus, eu estou aqui para fazer uma clara exposição da verdade. É trazer à luz aquilo que está escrito, é dizer, é isso aqui, vejam, isso significa isso significa aquilo outro. Mas não querer dar um sentido, um encaixe que não se ajusta, tudo para agradar ou não incomodar pessoas. Versículo 5, Paulo vai dizer, mas nós não nos pregamos a nós mesmos. Isso é muito importante de se ouvir. Uma vez, e eu falo isso com alegria, eu falo isso e até mesmo com um tom de humildade, queridos. Uma vez uma pessoa disse para mim, pastor, sabe qual é a diferença quando o senhor prega? É que você some, mas a Bíblia aparece, é como se o foco estivesse na Bíblia. Isso, para mim, foi um grande elogio, porque eu quero sempre pregar a palavra de Deus e sumir. Eu quero que a Bíblia ela tome vida própria, e como ela tem, a palavra viva, e ela apareça, e ela seja mais interessante do que quem prega. Eu me preocupo quando eu ouço algumas pessoas elogiando pastor A, pastor B, pregador A, pregador B, e quase que endeusando essas pessoas e não olhando para a mensagem que a pessoa prega. Existem homens e mulheres de Deus que têm palavras
que sabem comunicar a palavra de Deus profundamente. Mas, a despeito disso, olhem para o que eles estão falando, ouçam o que eles estão falando. Porque é isso que, de fato, muda. Não são pessoas que mudam outras pessoas. É a palavra de Deus que muda o nosso coração, o nosso interior. E Paulo diz, nós não pregamos a nós mesmos. Nós não falamos das nossas histórias. Nós não contamos daquilo que nós somos, daquilo que nós desejamos fazer. Pregação é pregar sobre Deus, pregar sobre o que Ele diz. Tem gente que prega sobre si mesmo e começam a cair num grande erro de fazer propaganda de si, de fazer propaganda dos seus produtos e de anunciar os seus grandes e poderosos feitos e não os feitos gloriosos de Deus. Desde aquela época, esse era um problema que existia e hoje não menos, não menos. E para falar, então, de que ele não anda pregando a si mesmo, não anda se endeusando como pregador e apóstolo, como aquele que faz milagres, aquele que manda o mar parar, ele introduz no versículo 7 algo que eu acho muito importante para nós aprendermos hoje, de todo o nosso coração. Paulo vai dizer, mas temos este tesouro em vasos de barro. Que tesouro é esse que Paulo se refere? Que vasos são esses? Ele está comparando a riqueza da mensagem pregada do Evangelho, o conteúdo dela, o que ela é capaz de promover, a vida que ela é capaz de trazer, a salvação que ela é capaz de realizar, à medida que quem ouve crê. Isso é um tesouro, é uma mensagem, é uma dádiva tão extraordinária que Paulo vai dizer que essa mensagem é capaz de trazer vida e ela é comparada a um grande tesouro. A um grande, extraordinário tesouro. Enquanto que aqueles que são portadores dessa mensagem são vasos de barro. E a marca característica de um vaso de barro, primeiro, não é a beleza. Segundo, não é a resistência. Vasos de barro são frágeis, são vulneráveis. O cuidado sobre ele deve ser redobrado, porque para quebrar é daqui para ali. Paulo está dizendo, em outras palavras, eu não teria nem como pregar a mim mesmo, porque eu sou um vaso. Era barato, era frágil, era vulnerável, era feio, uma beleza. E esses vasos de barro, homens simples, que precisam de um poder sobrenatural da parte de Deus, eram não detentores, mas possuidores de uma mensagem que é o tesouro que Deus nos confia para anunciar a outras pessoas. Eu estava assistindo um documentário sobre Roma, o Império Romano, as grandes descobertas que se fez ali no Império Romano, e sabe-se desde do Império Romano que eles começaram a produzir vasos, jarros, copos de vidro. Desde a época do Império Romano, antes do primeiro século, começo do primeiro século, já tinha vasos e copos de vidro caríssimos. Também copos, panelas de metal caro. O que era barato, o que era comum em toda casa ter, eram os vasos, panelas de barro. Paulo está dizendo, nós não somos um vaso de vidro, nós não somos um vaso de ouro, nós não somos um vaso de prata, nós somos homens, nós somos pecadores, nós somos limitados, nós somos frágeis, nós somos pecadores. Mesmo assim, Deus colocou em nós uma mensagem para anunciar. Então, quem tem que brilhar é a palavra de Deus, não somos nós. O poder vem de Deus. Olha o que está aqui no versículo 7 do capítulo 4. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. A partir do momento que o homem compete com Deus, é porque ele quer levar a glória que é de Deus. Ele quer chamar o holofote para si e não para a palavra que transforma e que produz vida. E Paulo diz, o poder não é do homem, o poder é de Deus. Tem um pregador
que eu não vi, não tem nenhum áudio dele gravado. Eu já li muita coisa dele. Ele era um pastor batista reformado, chamado Charles Eldon Spurgeon. Spurgeon, ele pregava com uma paixão, e eu li muitos dos sermões de Charles Spurgeon, e eu tentava imaginar as pregações daquele homem. Tive, quando lá em Londres pude ir, visitando a igreja que Charles Spurgeon construiu, uma igreja para 5.000 pessoas, lá nos idos de 1860 e alguma coisa. 5.000 pessoas se acotovelando em alguns cultos que ele realizava no domingo, não era apenas um culto. Meus irmãos, esse homem era um homem que tinha depressão. E existe uma depressão que é física, que é orgânica, que você precisa de acompanhamento psiquiátrico, de acompanhamento psicológico. Existem aqueles momentos depressivos na vida, que a gente fica triste, que a gente desanima, às vezes muito pesadamente, mas não é ainda uma patologia psiquiátrica, não é ainda o desequilíbrio nas conexões, nas vias neurais, não ainda configura isso. E esse homem de Deus, um homem poderoso em palavras, tinha aqueles momentos de depressão, como Elias. Você vai ler a Bíblia, Elias também tinha. 1 Reis, capítulo 17, vai encontrar 18 e 19, e esse homem em profunda depressão. Para mostrar que o que faz o evangelho ser evangelho não é quem prega, mas é Deus que traz essa palavra e que aplica essa palavra por meio do Espírito Santo nos corações. O vaso é de barro, mas o conteúdo é um tesouro especial. E eu chamo sua atenção para esse versículo aqui, meus irmãos, que vem a seguir, porque isso vai nos ajudar a enfrentar as dificuldades que nós temos na vida. O que vem a seguir aqui, para mim, é muito rico e é muito importante. Paulo vai dizer assim, que ele, como um vaso de barro, ele enfrenta coisas que eu e você, nós enfrentamos vez após outra na nossa vida. Ele vai dizer claramente que, de todo lado, ele é pressionado, sofre pressões, pesos. Ele vai dizer também que ele fica perplexo diante de coisas que ele ouve, diante de coisas que ele vê, diante de coisas que ele vive. Ele vai dizer que muitas vezes se sente perseguido por pessoas que querem o seu mal, que querem puxar o tapete. Ele vai dizer que muitas vezes ele se sente abatido, sem força, sem ânimo. Tudo isso é comum a vaso de barro. Não pense, meu irmão, que você, que agora crê em Jesus, não pode mais ficar triste, não pode desanimar, não pode esfriar. Isso é típico, é comum ao vaso de barro. Mas Deus que está dentro de você pode te animar, pode fazer uma obra no seu coração, que você vai ver que aqueles momentos serão momentos transitórios na sua vida, porque algo superior, e esse algo que eu chamo de superior é o poder de Deus, agindo em nós, faz com que aquilo que é comum ao vaso de barro seja invadido por um sentimento novo, por uma perspectiva nova, por ações corajosas, por atitudes de fé e não de incredulidade ou racionais. Como o racional interfere na nossa capacidade de exercer a nossa fé. E agora eu quero ler com você, a partir do versículo 8, esse texto que é muito conhecido. Se você não conhecia, eu faço aqui as apresentações. Capítulo 4, versículo 8. Aqui estão meus amigos e irmãos que ouvem a leitura nesse momento. De todos os lados, somos pressionados, mas não desanimados. Olha que coisa, parece um paradoxo, né? Como é que alguém que está sendo de todos os lados pressionados, atribulados,
tribulação. Sabe o que é tribulação? Talvez essa minha ilustração vai trazer luz a seu entendimento. Você já tomou um caldo de uma onda no mar, em que ela te leva, vai te envelopando, vai te fazendo uma marionete, e você vira um boneco de Olinda, não tem para onde ir, você é levado. É isso, atribulado é isso, é o poder de uma onda que te faz girar com a força da tribulação. E ele diz, de todos os lados, parece que não tem saída, parece que não tem escapatória. Para onde eu me viro, para onde eu tento fugir, vem uma onda e aquilo me leva e estou debaixo de tribulações. Então, se você está debaixo de tribulação, uma questão na justiça, uma questão pessoal, conjugal, relação com filhos, financeira, medo do futuro, meu querido, Paulo está dizendo que ele passava pressões de todos os lados. Mas, na nossa vida, nós que cremos, tem um mas na história que faz toda a diferença. Paulo diz, apesar de ser pressionado de todos os lados, mas não, diz o texto, não desanimados. Tem uma música antiga, certamente Fernandinho conhece, desanimados, não, 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 desanimados, não, não, não. É assim, a gente é realista. E preste atenção no que eu vou dizer. Paulo está dizendo, você é realista, você sabe que está sendo pressionado, você sabe que está difícil, você está sentindo, a carga é pesada, mas você respira fundo. Você vai lá dentro do seu coração que tem as promessas. Você tem a oração, você tem o louvor, você tem a confiança em Deus, você tem a presença de Deus. Você respira fundo e diz assim, mas eu não vou me abalar. Eu não vou desistir. É isso que é não desanimar. É que, apesar de viver tudo isso, a gente é capaz de achar em Deus e nas suas promessas, na sua presença, condição para não desanimar. E não desanimar é o mesmo que manter a esperança viva e acesa. É isso que Paulo está dizendo, que os vasos de barro são assim. Eles são pressionados por todos os lados, são atribulados de todos os lados, mas eles não desanimam. E aí, você está desanimado? É hoje o dia de você buscar as fontes das promessas de Deus para você não desanimar. Esse é o primeiro aparente paradoxo que Paulo apresenta. E ele vai adiante e diz ainda no versículo 8, ficamos perplexos. Sabe o que é perplexo? Paralisado. Um dos mecanismos do medo, isso é das nossas reações orgânicas, quando você estuda um pouco mais a fundo, você vai descobrir que existem dois sistemas, um que te leva à reação e outro que te leva à paralisação. Então, tem gente que, quando vai ser assaltado, enfrenta o assaltante. Ele nem pensa, é uma reação orgânica. E tem outras pessoas que paralisam. A gente estudando isso na psicologia, a gente diz que é o sistema simpático e parasimpático. Um é uma reação natural, é orgânica, você nem pensa para reagir. São reflexos. E algumas pessoas paralisam, perplexidade. Perplexidade é quando a gente abre a boca, os olhos congelam, você paralisou e não sabe o que fazer nem para onde ir. Perplexidade. Está perplexo. Você ouve uma história que você diz, não acredito. E você dá aquela parada. Isso é perplexidade. Coisa que você ouviu de alguém que você nunca imaginou algo, você diz, gente, eu estou... Ou, na linguagem atual, gente, eu estou passada. Ou então, chocada, ou chocado. Isso é perplexidade. Tem notícias, queridos, que nos chegam, que nos fazem ficar perplexo. Eu fico imaginando Jó, como Jó ficou quando ele recebeu a notícia que os filhos dele que estavam reunidos num grande churrasco, e todos morrem no mesmo dia, na mesma hora. Uma notícia dessa nos deixa perplexos.
Aí, se não bastasse, não demorou muito, alguém diz, olha, o campo pegou fogo, não existe mais nada. E tudo que ele tinha vai se perdendo, vai morrendo. Meu irmão, isso eu imagino aquele homem perplexo, e por fim ele adoece, pega um caco de telha e começa a coçar as suas úlceras, as suas feridas. O que eu vou fazer? Qual é a reação? O que eu vou fazer para mudar o quadro? Isso vai ficar perplexo. Essa é a primeira atitude, ficar perplexo. Mas Paulo diz que eu posso até ficar perplexo, mas não desesperado. Eu olho para a notícia que me vem e digo assim, mas não é o fim da história. Há um Deus que vai fazer algo, e vou esperar nele, porque ele vai fazer, ele pode fazer. Meus irmãos, é isso que não nos desanima. É saber que, apesar das notícias que nos deixam perplexos, há um Deus que tem o controle da história. Se ele quiser, ele muda o curso de tudo que está a caminho. Deus pode fazer retroceder o quadro. Por isso que aquele que crê, ele pode ficar perplexo, sim, mas não desanimado, porque ele vai encontrar em Deus razões para não desanimar. Terceiro paradoxo que Paulo apresenta aqui, e que é uma realidade que pode ser vivenciada por qualquer um que crê, que ama a Deus, que crê na palavra dele, é que em certos momentos nós poderemos ser perseguidos, mas não abandonados. Isso aqui, Davi, quem está acompanhando a série que eu estou mandando sobre os Salmos, a gente vê que a boa parte dos Salmos de Davi está dizendo que ele está sendo perseguido pelos inimigos que querem o seu mal e que querem tirar-lhe a vida, que querem difamá-lo, que querem vê-lo sofrer. E, de fato, fizeram Davi sofrer, mas bendito foi o sofrimento que fez com que Davi compusesse os salmos que compôs, que fez Davi se quebrar e ir para a presença de Deus. Bendito seja o sofrimento que nos transforma, faz ser pessoas generosas, boas, maduras, que são capazes de lidar com a dor do outro. Bendito é o sofrimento que nos faz encaixar dentro de um plano de Deus, de um plano espiritual. Meus irmãos, eu quero nessa hora dizer para você que muitas vezes nós podemos ser perseguidos por homens, pessoas que querem o nosso mal, que com calúnia e mentiras tentam transformá-las em verdade, pessoas no trabalho, na escola, que tentam de alguma forma nos fazer desacreditados. E o diabo também. O diabo ele é mestre nisso, de nos perseguir. Porém, a Bíblia vai dizer claramente aqui nesse texto que quando nós somos perseguidos, nós não somos abandonados. Há um Deus que sabe o que é verdade, há um Deus que nos conhece, há um Deus que nos protege. Por isso que quando nós somos perseguidos, nós não somos abandonados por Ele. Nós podemos ser abandonados por homens, pessoas que a gente esperava uma resposta, um apoio, mas que somem nessas horas. Pessoas que nós esperávamos que fossem leais, desistem de estar do nosso lado com medo de serem respingados por alguma coisa que está sendo dita ou sendo feita. E Deus é esse amigo leal, fiel. É aquele que não nos abandona, que diz, eu estou com você até a consumação do século. Não tenha medo de ser perseguido, tenha medo de ser abandonado por Deus. Mas nem esse medo cabe, porque a Bíblia diz que quando nós somos perseguidos e andamos com Ele, temos certeza que Ele nos ama, uma certeza que vai ficar clara na nossa vida, no nosso coração, é que eu não serei jamais abandonado por Deus. Que mensagem, hein, irmãos? Que palavra maravilhosa que Paulo está nos dando. Ele, um vaso de barro, aparentemente tão frágil, é alguém que é capaz de ser restaurado, animado, protegido, seguro por Deus. E, por fim, aqui Paulo vai dizer
abatidos, mas não destruídos. Essa é a última comparação, quase um paradoxo, né? Abatidos, quem está abatido está destruído. Pensa quem lê um negócio desse, abatidos. Aí quando você vai para uma caça e abate um animal, você está dizendo, matou, existe abatedouro, é o lugar de matar. Paulo vai dizer, nós somos abatidos. E aí eu creio que Paulo está usando no sentido de feridos. Feridos. E a gente se fere na caminhada. A gente se fere por promessas que não se cumpriram, por pessoas que nos abandonaram, por pessoas que não nos foram leais, por pessoas que nos traíram. E, além de nos trair, semearam discórdia e inverdades a nosso respeito. Nós somos feridos com palavras que nos dizem, injustas e maldosas. Há muitas formas de sermos feridos, de sermos abandonados, de sermos feridos. Mas mesmo quando feridos, Paulo vai dizer aqui nesse texto maravilhoso, nós não somos destruídos. Aí aquele mito da fênix, né, cabe muito bem quando a gente está ali praticamente abatido. Quem olha para nós pensa que a gente está destruído. Deus vai lá e nos levanta e nos honra. Porque só é capaz de fazer isso Deus. Por isso que a gente pode ser até acertado, ferido, prejudicado, mas lá na frente, Deus vai nos fazer ressurgir das cinzas, porque Ele que é o único capaz de pegar o ferido e de curar o ferido e de restaurar o ferido. Aí a história de Davi cabe muito bem. Davi, ele passou mais de 13 anos fugindo de Saul, fugindo da morte, se fazendo de doido. São 13 anos intermináveis na vida de Davi. Um homem ferido, sofrido, mas na hora certa a Bíblia diz que alguém foi procurá-lo e diz, vem ser rei sobre todo Israel. E Davi foi rei sobre todo Israel. Tomou Jebus, a cidade dos Jebuseus, que ali onde foi construída a cidade de Davi, lembra você que foi comigo para Israel, onde tem os túneis, tanto de Ezequias quanto o túnel dos Jebuseus, ali foi o primeiro palácio de Davi. Ali tinha um palácio dos Jebuseus que ele fez uma adaptação e ali também era conhecida como uma fortaleza de Sião. O nome Sião, ele é primeiro atribuído àquela fortaleza dos Jebuseus, que passa a ser a sede do governo de Davi. Depois, esse termo Sião se estende à coluna do templo, a toda a cidade de Davi com a coluna do templo, com o monte do templo, e depois sobre toda a região de Jerusalém se expandiu, é conhecida como Sião. O Monte Sião em si não é onde lá em Jerusalém se diz que é. O Monte Sião tem um monte hoje em Jerusalém que as pessoas batizaram como Monte Sião, não sei nem porque estou falando isso, mas esse Monte Sião hoje lá é porque os judeus eram proibidos de entrar onde estava o templo, então eles começaram a se reunir no Monte Sião, deram o nome Monte Sião, é um monte que está ali perto da igreja do Galicanto, onde Pedro negou Jesus. Mas o Monte Sião, historicamente falando, é aquela região onde tem a cidade de Davi e o Monte do Templo. Ali sim é o Monte Sião. E Davi parecia estar destruído, e Deus vai lá e tira aquele homem. Primeiro ele tinha tirado Davi de trás da malhada, agora Davi é tirado por detrás dos destroços para ser colocado rei sobre todo o Israel e poder assim estar reinando sobre todo o Israel. Uma última coisa que eu quero deixar para vocês e abrir para contribuições e perguntas. Se eu achar aqui. É o versículo 17. Ainda 16 e 17. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos desgastados, interiormente estamos sendo renovados dia após dia.
Então, Paulo vai dizer, olha, por fora dói mesmo, mas por dentro há um Espírito Santo que está agindo dentro de nós. Agora, veja o versículo 17. Esse versículo 17 é tão profundo que tem um pensador cristão, ele já faleceu, chamado C.S. Lewis. Ele escreveu as Crônicas de Nárnia e também outros livros importantes para uma biblioteca cristã. Ele escreveu um livro só sobre esse versículo, só sobre o versículo 17, quando ele diz: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Olha que coisa sensacional. Se eu perguntasse como é que está o fardo que você carrega, certamente você diria, está pesado, pastor. Está pesado. A cruz está pesada. Para nós humanos está pesada mesmo. Mas Paulo vai dizer assim, depois de ter falado do sofrimento, depois de falar das tribulações, das perseguições, das lutas que ele enfrenta, de estar perplexo, Paulo vai chamar tudo isso, sabe de quê? Eu vou ler de novo para você. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos, é isso que a gente tem que pensar. Nunca a gente deve comparar o sofrimento que a gente tem com o outro. A gente tem que comparar o nosso sofrimento com o gozo celestial que nós vamos ter um dia. É isso que Paulo faz aqui no versículo 17. As leves e momentâneas situações de sofrimentos. Eu estou olhando para outra câmera, mas eu descobri que, na verdade, a câmera que está funcionando é do meu computador e não a outra. Me perdoe, irmãos. É que eu estou olhando, parece que eu estou olhando para o longe, não, estava olhando para outra câmera, mas não está funcionando. Eu vou tentar agora me fixar nessa daqui. É isso que a gente precisa comparar. É o que a gente vai ter, é o que nos será dado. Não é com o momento aqui. O momento aqui parece que é uma carga insuportável de carregar, parece que é um dor incurável, mas, na verdade, aqui está escrito que tudo isso que a gente sofre aqui é leve e momentâneo. Leve e momentâneo. Comparado ao quê? Paulo vai dizer. Estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. A glória eterna, a alegria eterna, a vida eterna, o gozo eterno. Tudo isso é muito superior às leves e momentâneas tribulações aqui na terra. E vem o versículo 18. E esse versículo 18 a gente precisa decorar. Eu decorei numa outra versão. Aqui da NVI diz assim: assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Noutra versão é: visto que vivemos pelo que não vemos. O que não vemos. A gente não vive pelo que vê. E qual o grande problema que nós cristãos temos, que ainda não amadurecemos na fé? Que a gente tenta viver pelo que vê. E o que vê ou dá esperança ou dá desespero. No entanto, nós devemos ter em mente o seguinte, que o que nos deve dar esperança é o que os nossos olhos físicos não veem. É isso que é viver pela fé. É ser capaz de ver o invisível. É capaz de acreditar no que ninguém acredita. É ser capaz de confiar nas promessas de Deus. E aqui eu quero fixar com os irmãos e vamos tentar aprender a parte desse versículo na versão NVI. Assim fixamos os olhos. Repita aí comigo, não precisa falar alto, não. Assim fixamos os olhos. Assim fixamos os olhos. Todos juntos? Assim fixamos os olhos. O verbo fixar. Assim fixamos os olhos. Não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Vamos tentar? Assim fixamos os olhos. Como? Não naquilo que se vê, mas no que não se pode se ver.
mas no que não se pode se ver. Esse é o segredo. E, ao mesmo tempo, é um grande desafio para o coração que tenta raciocinar humanamente, que tenta viver guiado por lógica, que tenta ser conduzido pela causa e efeito, pelas ações regulares e naturais. Quem vive pelo sobrenatural vai dizer: assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Aí. Assim fixamos os olhos, não no que não se vê. Deixa eu ver se eu falei certo. Não naquilo que se vê. Assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. É isso. É uma receitinha de bolo. Mas é que é tão difícil de viver isso, irmãos. Mas não é impossível. Você crê comigo que não é impossível? Quando você for levar, dizer assim, meu Deus, e agora o que é que eu vou fazer? No seu coração diz, visto assim, aí está na outra versão, assim fixamos os olhos naquilo, não naquilo que se vê. Assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Aí você, Senhor, me ajuda a continuar olhando para aquilo que não se vê e não confiar naquilo que os meus olhos veem. Elias teve esse desafio. Quando ele orou e pediu para que o jovem fosse olhar se a nuvem estava se levantando, ele não teve boa notícia, porque a nuvem não apareceu. E ele não desistiu de orar, sabe por quê? Porque assim fixamos os olhos, não no que não se vê, mas no que... Não, assim fixamos os olhos, no que não se vê. É isso que, de fato, quando a gente não vê e crê, a gente vive a fé verdadeira. Então, fica aqui essa palavra para cada um que está conectado comigo neste momento de reflexão, de estudo da palavra. Que Deus abençoe sua vida, que Deus continue guardando a sua vida, os seus passos, e que todos nós sejamos agraciados por Deus. Deus nos abençoe. Vamos abrir para perguntas, contribuições.